quando foi chegando, né, no período final de você sair, como estava o seu coração? Você estava ansioso pelo que o que estava preparado para você aqui fora? Você estava temeroso, sem saber como é que ia ser? Você estava saudoso de pensar, poxa, no fim vou deixar as pessoas que talvez precisassem da minha palavra agora, será que elas vão continuar? Como estava o seu coração, o teu espírito, quando você estava prestes, né, a ser liberto? Eu passei por um processo, né? Eu fiquei um tempo no fechado, aí você vai progredindo. Aí eu fui para uma ala chamada ala de progressão. Como que é? A ala de progressão ela é um teste psicológico, porque não tem muros. Ah, para ver se obedece, fica quietinho. É um alambrado, igual esses de quadra de futebol. Uhum. E ali é um teste psicológico para você. Eu pulo e vou embora, ou eu cumpro Sim. o que eu tenho que cumprir e saio daqui para um novo tempo. E eu lembro que eu fui... quem está na área de progressão pode trabalhar. Uhum. Então tem empresas do lado, assim, que quem está ali na área de progressão vai para essas empresas trabalhar. Uhum. E aí eu fui escalado para trabalhar na frente do presídio. Uhum. Então eu descia, eu trabalhava na limpeza, varrendo lá. Uhum. Eu descia até o ponto de ônibus, eu via o ônibus passar, eu via as pessoas entrarem, eu ouvia o barulho da porta do ônibus abrir. Muita gente foge nessa? Acontece. Eles vão atrás ou deixa fugido? Isso aí. Às vezes às vezes ia, Nossa, às vezes a pessoa saía, não tinha como saber. Mesmo, hein? Mas eu lembro que eu via o ônibus passar e eu vi sabe o barulhinho da porta do ônibus quando abre? Eu ouvia esse barulho e me dava um desejo de falar, eu quero ir para minha casa. Nossa. Mas eu voltava. Eu lembro um dia que aconteceu um fato lá e teve um princípio de rebelião lá. Uhum. E aí a gente ficou sem comer uns 2 dias. Eu lembro que eu estava com muita fome e eu trabalhava lá fora. Eu era encarregado de separar os lixos das visitas que vinham. E eu lembro que eu estava com muita fome esse dia. E eu lembro que eu queria comer, eu senti vontade de comer uma bolacha. E aí na hora que eu estava revirando o lixo... Você viu? eu pensei, eu não vou falar o nome da bolacha aqui, mas eu queria comer uma bolacha específica de morango, real. E eu lembro que eu estava revirando o lixo, e aí na hora que eu separando os lixos assim, né, garrafa, tal. E aí quando eu fui mexendo assim no lixo, assim, tinha exatamente a bolacha que eu tinha pensado em comer. Não era uma bolacha comum, assim. Não, era uma bolacha. Não, era uma não bolacha que eu queria comer, que eu comprava no mercado e gostava de comer. E aí eu lembro que eu peguei essa bolacha e comecei a comer. E quando eu dei eu revirei o lixo, peguei ela. Quando eu dei a primeira mordida na bolacha, o Espírito Santo falou comigo. Falou assim, você lembra quando você podia entrar dentro do mercado e comprar? Nossa. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, você está aqui pela tua rebeldia. Nossa. E aí eu desabei, eu comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar e comecei a lembrar, sabe? A prova, ela faz a gente lembrar. Sim, do nosso passado. Igual você estava falando, as pessoas falavam e eu não ouvia, sabe? Sim. A prova faz a gente lembrar do nosso momento em que Deus enviou alguém. Sim. Deus sempre envia alguém, sabe? E de tantos livramentos que a gente já Deus nem estava ali. Quando a gente é alcançado, a gente fala, poxa, olha do que Ele já me livrou também.
né? Além de tudo que eu passei e fui avisado, mas olha quantos livramentos. Se não fosse ele, a gente estava muito pior. Sim. Deus sempre vai enviar alguém, né? E olha que engraçado. Lembra da história da mulher que sofria 12 anos com uma hemorragia? Sim. Engraçado que a Bíblia vai falar assim, que ela ficou sabendo que Jesus iria passar numa rua. Vamos voltar aqui. A Bíblia diz que ela ficou sabendo. Como que ela ficou sabendo? Alguém foi enviado para falar. Olha que interessante. A gente sempre foca na mulher, no tempo, na orla e na cura. Só que a gente não foca em que alguém foi levar uma mensagem para ela. Sabia que nesse momento agora tem pessoas que estão no lugar certo, fazendo aquilo que Jesus quer, mas não tem tanto seguidor no Instagram, não é tão relevante na internet, não é conhecido e está posicionado no lugar que Jesus queria, entregando uma mensagem de cura. A Bíblia diz só que a mulher ouviu falar que Jesus iria passar numa rua. Alguém foi levar para ela uma mensagem de cura. Talvez agora, enquanto a gente está aqui, tem alguém que ninguém sabe o nome. Tem alguém que não é relevante, tem alguém que não tem tanto seguidor, que está em um lugar certo, levando uma mensagem de cura, para que vidas sejam transformadas. E naquele momento eu era uma pessoa que estava ali. E Deus me levou ali para me curar e para eu levar uma mensagem de cura. Para você ver que, como você falou, né, que posicionamento não é quantas pessoas a gente alcança, é quanto a gente está na posição que Deus quer nos colocar. Não está em quantos seguidores nós temos. Às vezes você pensa, eu não preciso me posicionar tanto. Posicionar é você estar disponível para que Deus te use onde Ele quer te usar. Às vezes Ele quer te usar ali, para uma pessoa, para ali na esquina, para aquele momento que você vai comprar pão, aquela pessoa que está do teu lado precisa ser salva, precisa ouvir da tua palavra, precisa receber um abraço que fazia muito tempo que ela não recebia. Então, ter posicionamento não tem a ver com rede social, com número de seguidores, não tem a ver com quantas pessoas você está alcançando, mas que você está sendo alcançado pelo Espírito Santo para alcançar aquele que Ele quer que você alcance. Então se posicione. Como que a gente se posiciona? Entregando, de joelhos, desejando ardentemente ser tocado, ter a sensibilidade, ser usado por Deus. Então, não se preocupe se até hoje você achou que não alcançou ninguém, porque tenho certeza que a partir do momento que você se colocar disponível para Deus, você não só vai lembrar quantas vezes Ele te usou e você nem sabia, porque Ele sabia do teu coração, mas você vai perceber Ele te usando cada dia e você vai falar, poxa, aquele momento, sem querer eu falei de Deus, aquela pessoa me olhou de um jeito, aquela pessoa pediu uma oração, aquela pessoa está diferente. E eu vejo isso pela minha vida, sabe? Meu pai esses dias falou comigo, fala, filha, eu sinto tanta presença de Deus, eu queria tanto fazer mais, eu vejo você alcançando tantas pessoas, mas o meu negócio é outro, eu trato de negócios aqui e ali, eu tenho pedido tanto para Deus me usar mais, eu já nem sei como que Ele pode me usar. E esses dias ele ficou tão feliz, ele falou, poxa filha, eu estava numa mesa de almoço, um almoço de reunião, e um falou de fé, outro falou que não tinha religião, um veio dar os parabéns pela filha que eu tinha, bababá. E do nada uma pessoa me chamou de cantinho ali na mesa e falou, Ítalo, você pode, eu vejo que você é um homem de tanta fé, eu não tenho essa fé, você pode orar pelo meu sogro que está com câncer? E meu pai naquela hora, disse que todos ficaram em silêncio, falou, eu vou orar, vocês oram comigo e tal, pediu para todos darem as mãos. E meu pai falou que ele sentiu que era a resposta de Deus para a vida dele. Ele falou, onde quer que você esteja,
você quer ser usado, eu vou te fazer ser usado. E meu pai falou que sentia poder naquela oração, poder nas mãos dele. E hoje faz 2 semanas que isso aconteceu. Esse homem que pediu oração ligou para o meu pai, emocionado, falando: Ítalo, Jesus operou e o meu sogro, que estava muito, muito mal do câncer já, a gente já estava dando como perdido, regrediu muito, os médicos não sabem o que regrediu assim, os exames progrediu, né? Progrediu muito e ele está praticamente saindo do tratamento. Os médicos falaram que foi algo sobrenatural. Eu queria te agradecer, que Deus agiu através de você. O pai estava emocionado. Eu falei, então você vê, foi uma pessoa, foi o desejo de querer, né, estar posicionado assim, disponível, né? Deus quer nos usar nos lugares que a gente está, né? Deus viu disposição, Deus viu ele disponível. Deus não procura quem prega melhor, quem canta melhor. Deus procura uma pessoa que esteja disponível. Né? Deus sempre buscou pessoas disponíveis. Deus sempre vai alcançar pessoas disponíveis. E você me perguntou como eu me senti a hora que eu estava saindo, que eu descobri que eu ia sair. E eu acho que o tempo vai passando, a gente vai se acostumando ali com o momento. Eu não pensava mais na parte quando eu vou sair. Eu pensava, eu tô te falando isso do fundo do meu coração. Até para não criar uma ansiedade, acho, uma expectativa, você vai... Eu estava ficando muito mal pensando quando eu ia sair. Cada hora eu recebia uma notícia do advogado. Sim, vai demorar, vai ser tal hora, vai ser tal dia, e aí meio que cauteriza, assim, né? Sim, eu acho que para mim foi melhor eu não saber data, hora, dia. Eu não foquei no dia. Sim. Até porque o homem ele tem uma palavra, o homem tem uma hora, o homem tem um dia, mas a resposta final é de Deus. Então eu comecei a querer fazer aquilo que estava me deixando apaixonado, sabe? Eu fui ficando apaixonado em pregar, em ver as pessoas ali aceitando Jesus. Até porque ali era um lugar difícil. Ali você está com pessoas que te vê todos os dias. Então o seu testemunho tem que ser desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Porque todos os dias você está perto das pessoas. Está sendo observado, está sendo... Então eu ficava muito feliz em ver outras vidas aceitando a Jesus através de uma ministração minha, ou de uma ministração do pastor, ou de uma outra pessoa que estava ali. Pra gente, o importante era que alguém fosse alcançado, sabe? Sim. Todo culto alguém aceitava Jesus, então isso era muito importante. E um dia deu um estralo assim em mim, eu falei, eu acho que eu vou embora. Começou a vir um pensamento assim, eu acho que está chegando o momento de eu ir embora. Sim. Minha mãe sempre vinha com uma notícia boa, não uma notícia de advogado nem nada. Minha mãe vinha com uma notícia que ela estava em um culto e uma irmã foi usada para falar com ela, e aquilo já me dava um ânimo, e eu falava, tá chegando. Sim. E outro dia minha mãe vinha e falava assim, eu estava num culto tal, chegou uma irmã, nunca me viu, e falou assim, se prepara tal, o que você está orando vai chegar na porta da tua casa. Sim. E tem vou contar aqui um fato. A minha mãe, durante 1 ano e 1 mês, todos os dias, às 6 horas da tarde, ela ia para a janela. Porque soltava lá 4 horas, quando a pessoa ganhava liberdade 4 horas, 5 horas, era o tempo da pessoa chegar. Então, tipo, à noite, 6 horas da tarde, 6h30, 7 horas, minha mãe ficava na janela, olhando pro estacionamento do prédio, para saber se eu ia chegar. E aí algumas pessoas começaram a falar assim, lá que minha mãe já estava ficando louca, ficando doida. E minha mãe me contava que todos os dias ela ia para a janela, ela orava. Ela e Daniel, né?
Daniel na janela, o povo falando, não, que isso, não vai orar mais É na isso aí, janela, é e isso ela aí. lá, ó. Ela orava e ela falava assim, Deus, eu quero ver o meu filho entrando no pátio do prédio. Profetizando. E ela orava, e aí teve um dia que ela tá orando. Você não avisou, ela não soube. Ela não sabia. Aí teve um dia que ela tá orando, aí ela orando na janela e profetizando e declarando, Deus, profetizo que o meu filho vai entrar por esse pátio. E quando ela tá orando, eu de tarde eu tinha sido chamado lá, Daniel Berg. E aí eu saí para ver, aí saiu todo mundo, né? Tem uma espécie de uma guarita. Uhum. Lembra que eu falei que tem um alambrado? Sim. Então aí tem uma guarita. Que fica quem vai anunciar. Assim, fica os guardas, é. E aí ele falou Daniel Berg. Aí eu imaginei o quê? Que era para eu sair para trabalhar. Oh. Porque eu trabalhava na parte da limpeza. Sim. Eu fui e me troquei, coloquei a roupa da limpeza. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, hoje não é essa roupa não. Pode trocar de roupa. Você vai embora. Foi assim do sopetão, de foi surpresa? Assim, foi assim. E aí todo mundo começou a gritar lá, porque todo mundo, quando alguém vai embora, todo mundo comemora a vitória da outra pessoa. Sim. Que está indo embora, porque ali o desejo de todo mundo é ir embora. Sim. Então eles começaram a gritar e tal, eu sem acreditar, comecei a chorar e tal. E aí eu fui, me troquei, passei na igreja, dobrei o joelho, orei e agradeci. Era perto? Como que era? Você passa como? Alguém leva? Você vai a pé? Como era? Não, vou dar um exemplo, tem a ala de progressão, um quadrado. Na igreja ali da tem uma igreja, já ali tinha uma igreja, uma igreja com bateria, com violão, com altar, com microfone, ali tinha uma igreja. Lá no fechado, onde eu tinha ficado a primeira vez, sim, era só uma cela. Sim, lá já na ala de progressão tinha uma igreja mesmo, uma igreja muito bonitinha, por sinal. E aí eu passei, orei, aí eu abracei todos os irmãos, fui lá, abracei toda a galera que estava lá, porque você vai fazendo vínculos, né? Você vai fazendo amigos. Claro. E você está muito feliz porque você está indo, mas você também está muito triste porque você está deixando alguém que você queria que estivesse indo também. E eu lembro que me chamou e aí gritou meu nome, Daniel Berg. Aí eu saí numa alegria dentro de mim, assim, eu vou embora para casa, vou tomar um banho no chuveiro quente, vou deitar na cama, eu vou comer bolacha de morango. Eu vou comer, sei lá, eu vou jantar em casa e tal. E aí eu lembro que minha mãe, ela estava na janela e aí ela estava orando. E foi nessa hora? Você chegou na hora que ela estava na janela? Ela orava todos os dias, então ela orava nesse período da noite. Era sempre esse horário que seis, eu lembro que eu cheguei em casa, era umas 7 e pouco, ela estava orando. Ainda estava lá. Ela estava na janela e tal. E aí quando ela me viu na janela, ela abriu a porta e desceu correndo. Nossa. E ela me deu um abraço lá e aí começou a chorar, os vizinhos veio, me abraçou e tal. E eu fui encontrado, sabe, por Jesus. Eu fui abraçado por Jesus, sabe?